Hoje eu gostaria de falar sobre este livro, O Homem Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, de Charles Meumann, um discípulo de Lacan, dos mais eminentes. Meumann constatou a existência do que ele chama de uma nova economia psíquica, um fato inédito na história, que se deve a uma mutação cultural traduzida em termos psicanalíticos pela passagem da teoria do recalque de Freud para a perversão. Do recalque, portanto, da neurose para a perversão. Teria havido uma espécie de mutação cultural que explicaria um conjunto de sentimentos, deveres, a possibilidade mesma de uma nova moral, de uma nova maneira de transar, de uma nova maneira de aceitar ou não o casamento, enfim, todo um conjunto de valores que é posto em questão resultante dessa mutação, que comparece na clínica numa espécie de sofrimento dos sujeitos que se sentem obrigados a gozar. Não é que haja uma possibilidade de gozo, o gozo sexual, mas não mais a possibilidade, mas a exigência, mas a obrigação. E isso faz com que os sujeitos se sintam escravizados ao gozo, às suas modalidades de gozar, que não se referem mais no nível da satisfação do desejo. O desejo foi meio desvalorizado em relação à supremacia da inveja. A inveja hoje é muito mais pregnante, muito mais presente do que propriamente o desejo, que foi obscurecido também pela obrigação de gozo, entendendo o gozo, tecnicamente, para a psicanálise, de uma espécie de nó, uma ligação entre o prazer e o sofrimento. É como se houvesse um nó, como se houvesse uma ligação quase que inseparável entre essas duas dimensões, que a gente começa a notar na obra freudiana desde 1920, com o célebre artigo Mais Além do Princípio do Prazer, em que Freud discute a emergência da pulsão de morte e da repetição, a importância da repetição na vida psíquica, a importância que ela tem, por exemplo, de fazer com que sujeitos, em análise, repitam certas experiências traumáticas e que o analista vai encontrar nessa repetição do traumático uma espécie de gozo. O sujeito gozar com o traumático. E isso ser uma espécie de obrigação, de mandamento, de comando. Se os sujeitos cedem a isso, e que parece, segundo esses autores, entre eles o Meumann, todos nós estamos submetidos a essa injunção, a esse império determinado por um tipo de super-eu, que é aquele que, na instância psíquica, é o responsável pela ideia de lei. De repente, nós estamos não mais submetidos à lei. Não há mais limites, não há lei. Vale tudo. Tá? E, sim, submetidos a um super-eu não mais amoroso, no sentido de apontar uma possibilidade legal, que reconhece a lei, o limite da experiência de satisfação, mas a obrigação
de encontrar a satisfação, não mais nos ideais, segundo meu irmão, mas nos objetos de uma sociedade de consumo, né? E aí você tem a ligação do individual com o social. A gente já tinha aprendido, né, com Freud, que não há um sem o outro, não há indivíduo sem sociedade e vice-versa. Então, é isso que esclarece um pouco melhor a passagem que todos nós fazemos, estamos submetidos a essa nova economia psíquica, da qual eu estou apenas aqui introduzindo. Vamos continuar abordando essa questão por causa da riqueza dos insights clínicos apresentados pelo Neumann. É essa abordagem que nos permite entender o gozo, o poder do gozo, quando nós vivemos essa experiência comum de beber uma taça de vinho, estamos submetidos a uma experiência de prazer e imediatamente passarmos para o alcoolismo. Quer dizer, o prazer é o limite do gozo, o alcoolismo é o gozo. Então, essa imagem nos ajuda, é didática, nos ajuda a entender esse modo imperativo de lidar com a nossa subjetividade. Sujeitos que perderam as referências tradicionais, como se houvesse uma amnésia social programada. Assim como existe a obsolescência programada dos objetos de consumo, haveria também o apagamento da nossa memória, o apagamento das nossas referências passadas, tradicionais, dos nossos ancestrais, como se nós não tivéssemos nenhuma dívida em relação às nossas ancestralidades, às nossas referências do passado. Então, são sujeitos que vivem sob essa exigência de não haver limites, você tem que gozar sem limites. Já dizia Guy Debord na Sociedade do Espetáculo, goze sem limites. Essa é a ideia. Então, você produz um tipo de subjetividade, um tipo de sujeito que o Neumann chama de carneiro. Alguém acovardado, cansado, submetido a regimes autoritaríssimos, né? E aí você associa as questões do nosso contexto. Tecnologia, a democracia, o pensamento liberal, esse conjunto de ocorrências, de fenômenos no plano social e histórico, esse conjunto criou um tipo novo de subjetividade que é marcado por esse imperativo: gozar a qualquer custo, a qualquer preço. E isso é uma espécie de apologia da morte.